Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carlos, eu sou da Rankspec. A Gestor Pro é uma das melhores planilhas para você gerenciar as suas vendas integrado com o seu estoque. E para acessar a planilha, basta você vir aqui, ó, no arquivo, clicar com o botão direito e você vai em Propriedades. Em Propriedades, você seleciona Desbloquear, porque a planilha ela vem bloqueada por segurança, e depois você clica OK. Agora basta você acessar o arquivo e você vai cair na tela de login. Na tela de login, o nome do usuário padrão é admin1 e a senha é ABCD. Feito isso, você clica em entrar. Nesse painel superior de fundo cinza, podemos visualizar todo o histórico das vendas, né? Então aqui temos o ID, a data, o número da fatura, o colaborador, o valor total, o valor pago, o tipo de pagamento, se foi cartão, transferência, Pix, se foi faturado, o cliente que comprou, quem atualizou as informações e a data e a hora dessas atualizações. Podemos visualizar essas informações através de filtros, onde na data inicial eu posso selecionar aqui, por exemplo, dia 14 de novembro até o dia 16. E agora eu clico aqui em atualizar. E vou ter as informações só do dia 14 ao dia 15, que foi onde eu fiz as vendas. Caso eu queira visualizar tudo, basta eu clicar aqui, ó, todos, que o filtro atualiza para todos os períodos, beleza? No caso, eu vou deixar aqui dia 1º ao dia 16, beleza? Eu vou desmarcar essa caixa aqui e vou atualizar. Eu posso estar filtrando através de campos, como por exemplo, o nome do colaborador que fez a venda. Aí eu venho aqui, eu digito, por exemplo, Carlos, coloco atualizar e o filtro atualiza só para o Carlos, né, que fez as vendas. Eu vou estar limpando o nome aqui agora e atualizar. Eu posso organizar essas informações por ID. Data, número da fatura, colaborador, dentre outras informações. Então, eu posso organizar em ordem crescente ou decrescente. No painel de baixo, nós temos aqui o faturamento de hoje e também o lucro diário, né? O lucro que foi feito hoje. E do lado direito, nesse painel, é o faturamento desse mês, que é 47.985, e o lucro do mês, que foi 24.008 e alguns centavos aqui. Na parte de baixo, nós temos o valor total de estoque disponível, de todos os produtos que eu tenho disponível aí no meu estoque. E na parte de baixo é o lucro total anual da venda de todos os produtos durante o ano atual. Na moldura de cima, nós temos alguns botões como minimizar e maximizar. Temos um botão aqui de zoom da tela para você ajustar o layout de acordo com o seu monitor. Então você pode diminuir clicando aqui na setinha de menos ou aumentar clicando aqui na setinha de mais. No meu caso, eu posso ajustar mais ou menos assim, porque cabe bem na minha tela esse layout. E depois eu posso aqui, ó, atualizar as informações para o layout ficar certinho aqui na minha tela. Temos a configuração de login, onde eu posso fazer a gestão de usuários do sistema. Então eu posso adicionar vários usuários aqui para estar utilizando a minha planilha. E esses usuários podem ser usuário comum ou administrador. No caso de usuário comum, eu posso inserir aqui, nesse botão de permissões, eu posso gerenciar algumas permissões que esse usuário comum pode estar fazendo aqui nessa planilha, como por exemplo, permitir atualização de uma transação. Eu posso desmarcar aqui, permitir a exclusão de uma transação. Dentre outras informações, como permitir a exportação de dados transacionais para o Excel, permitir gerenciar a lista, que é o menu suspenso. Então aqui eu posso permitir ou não permitir que esse usuário comum
tenha esses tipos de acesso, beleza? Temos um botão de dados da fatura, que são informações para você inserir, como por exemplo, se você for pessoa física ou pessoa jurídica, você coloca os seus dados aqui, pode ser seu nome ou nome da sua empresa, o endereço, a cidade, o estado, o país, o CEP, o número do seu CPF ou CNPJ. Feito isso, você clica em enviar, que essas informações são atualizadas, que no momento que você gera, por exemplo, um recibo para seu cliente, ele vai sair com os dados que você cadastrou aqui no sistema. Temos um botão aqui para você enviar um e-mail para o suporte, um botão para você ir para um link de um manual ou para você sair do sistema, fazer um logout, né? Temos um botão aqui para você adicionar uma venda, editar aqui uma venda, excluir, exportar todas essas informações para o Excel ou imprimir uma fatura. Para você adicionar uma venda é muito simples, basta você clicar nesse botão de mais e aí você vai selecionar o colaborador que vai estar fazendo essa venda. Caso você queira deletar essas informações ou inserir informações aqui de colaboradores, basta você clicar nessa setinha de mais e escrever o nome do colaborador e clicar nesse botãozinho de mais para adicionar essas informações. Você pode deletar ou exportar todas essas informações para o Excel. No caso, vou selecionar como exemplo o Lucas e vou selecionar um produto que eu tenho na minha lista aqui. No caso, eu cadastrei só 2 produtos. Caso eu tenha muitos produtos e queira localizar esses produtos aqui, basta eu ir na lupinha e, através da categoria, eu posso selecionar essas categorias que automaticamente essas informações vão se alterando. E se nas categorias eu tiver muitos produtos, eu posso localizar através do nome do item, né? E depois eu coloco selecionar, beleza? Para cadastrar um produto, eu posso clicar nessa seta de mais, onde eu faço todo o cadastro do produto e insiro a imagem desse produto. No caso, eu tenho um notebook Alienware e também um SSD cadastrado aqui como exemplo. Lembrando que quando você cadastra um produto aqui, eu recomendo que você também compre esse produto através aqui do gestão de estoque, né? Então você vai adicionar esse produto no estoque. Logo em seguida, eu vou te mostrar como você faz isso. Esse arquivo aqui é um arquivo como exemplo, mas você vai receber a planilha basicamente em branco para você preencher essas informações, de acordo com o seu negócio. Então, eu recomendo você fazer o procedimento da seguinte forma: primeiro você cadastra o fornecedor, você vai cadastrar o produto, o cliente você pode cadastrar durante a venda desse produto, e depois na gestão de estoque, você vai fazer a compra desse produto, que automaticamente vai dar entrada no estoque desse produto, e você também configura a reposição desse produto, né? Que é o nível mínimo que você precisa ter para estar fazendo a reposição desse produto. E temos também esses botões de controle, onde eu consigo controlar as minhas despesas, reservas de produtos e entregas, e também configurar a lista suspensa. Eu posso localizar essas informações de produtos através de filtros, como no painel principal. Vou fechar aqui. E para adicionar uma venda, basta você selecionar o produto aqui, ó, como por exemplo, Alienware, e coloca adicionar. Automaticamente já fica o preço, a quantidade. Caso você queira adicionar mais que um produto aqui, como por exemplo, eu posso dar 2 cliques aqui e inserir a quantidade de 2. E ele vai adicionar essa quantidade de 2 na minha quantidade total desse produto. Então, eu coloco adicionar e eu vou ficar com 3 produtos aqui, no valor de 45 mil, que é o total. No caso, eu vou estar adicionando apenas um notebook. Então, eu venho aqui, seleciono um e vou clicar em atualizar. Então, eu atualizei essa informação para uma unidade desse notebook. Aqui eu tenho a opção de inserir o valor que o cliente vai pagar. Como, por exemplo, é 15 mil, vou colocar 15 mil. Caso eu queira dar algum tipo de desconto para o cliente, eu posso colocar um valor do desconto aqui.
Agora aqui eu seleciono o método de pagamento, né, que é como ele vai estar pagando esse pedido aqui. Ou, se eu quiser inserir mais informações de métodos de pagamento, eu venho aqui e insiro nessa lista suspensa mais informações. No caso, eu vou colocar cartão, eu vou colocar o status aqui como faturado, porque se eu colocar como pendente, o pagamento vai ficar como pendente. Agora, eu vou selecionar o cliente, né? Para você cadastrar o cliente, basta você selecionar esse botão aqui, que automaticamente vai abrir o cadastro de clientes, onde você vai inserir as informações dele. Então, esse cliente pode ser pessoa física ou jurídica. Se for pessoa física, você vai digitar o CPF dele aqui, que eu tenho duas opções aqui. Caso você queira acrescentar mais informações, você clica na setinha de mais, acrescenta informação aqui, digitando aqui, e sempre atualiza para a lista ser atualizada também. Beleza? Como exemplo, eu vou usar as informações que eu tenho aqui já cadastradas. Então, eu vou fechar, vou selecionar um cliente aqui. Lembrando que você tem a informação de antes de você vender, você tem que verificar o seu estoque, né? Então, você vai verificar se você tem esse produto disponível no seu estoque. Como eu já sei que eu tenho esse produto no meu estoque, eu vou clicar em concluir pedido. Vou dar um OK. E automaticamente eu já tenho o faturamento de hoje, que é 15.000, e meu lucro de hoje, ó, que é 7.412,50 centavos. E quem que fez a venda? Foi o Lucas. Então aqui é o histórico de faturamento diário, né, que é o faturamento de hoje. Beleza? E automaticamente também é atualizado no faturamento desse mês, que é 62.985, e o lucro mensal, que é 31.421,11 centavos. E no histórico, a pessoa que fez essa última venda foi o Lucas, né? E aqui está o valor que ele vendeu. Caso eu queira estar imprimindo um recibo para o cliente, como por exemplo, eu posso dar dois cliques aqui com o botão esquerdo do mouse e colocar imprimir fatura. Clicando em imprimir fatura, ele vai gerar a fatura em PDF. Eu vou colocar na pasta essa fatura, posso colocar aqui o nome do cliente, ou posso escrever a informação como, por exemplo, fatura. Clico salvar como exemplo. E agora eu vou lá naquela pasta que eu salvei. Aqui vai estar a minha fatura que eu gerei em PDF. Vou dar dois cliques. E aqui vai estar as informações da minha loja, o endereço, o CNPJ ou o CPF que eu digitei lá. E a listagem, o item que o cliente comprou, o valor desse item, a quantidade e o valor total que ele pagou. Então aqui você consegue gerar o recibo para o cliente. Eu também posso gerar esse recibo por aqui. Então posso clicar aqui em cima e selecionar aqui, ó, imprimir recibo. Assim que você recebe essa planilha, você vai receber essas informações zeradas. Então, o que eu recomendo você fazer primeiramente? Primeiramente, você vai cadastrar o seu fornecedor aqui, ó. Você vai inserir os dados do seu fornecedor. No caso, eu tenho dois fornecedores aqui. E vamos supor que você vai preencher essas informações do seu fornecedor e vai clicar em enviar. Beleza? E ele vai ficar aqui atualizado. Feito isso, você vai cadastrar o produto que você quer vender. Então você vem aqui nesse botão. Vamos supor que esse produto seja uma caixa de som. Eu venho aqui e vou colocar o nome do produto como caixa de som. Eu vou colocar o preço da venda, porque o valor da compra você verifica com o seu fornecedor. Como por exemplo, o valor da compra foi R$ 100. Aqui eu vejo o quanto que eu quero vender. Por exemplo, quero vender por R$ 250. E aqui, observações, eu posso inserir a informação do fornecedor, como por exemplo, info max, valor da compra, R$ 100. Na categoria, eu posso colocar aqui, ó, periféricos. Caso eu queira deletar essas informações aqui e inserir novas informações, eu venho aqui, ó,
E aí, nessa lista suspensa, eu consigo adicionar mais informações aqui, beleza? Vou fechar aqui. E quando você adiciona nova informação, você sempre atualiza aqui, ó, para a lista ficar atualizada. Então, vou selecionar aqui informática, o status, vou colocar ativo, que é um produto que eu vou estar sempre vendendo. E agora eu vou adicionar uma imagem desse produto. A imagem para esse produto tem que ser JPEG, né? Então você vai inserir imagens de produtos no formato JPG. Então vou vir aqui, vou ir até a pasta onde eu tenho os meus produtos. Então aqui eu tenho a pasta onde eu tenho os meus produtos e vou selecionar a caixa de som, que é essa daqui, ó. E vou clicar abrir. Lembrando que o formato da imagem que eu tenho que inserir é JPG, beleza? Então seleciono o produto, coloco abrir e ele vai aparecer aqui nessa caixa de imagem. Agora que eu inseri todas essas informações, eu vou clicar em enviar. Beleza? Vou dar um OK aqui e o meu produto vai estar cadastrado aqui, ó. Lembrando que quando você cadastra um produto novo, você sempre verifica se foi dada entrada no estoque aqui, ó. Como eu coloquei aqui, ó, cadastro também uma entrada no estoque. Então, depois que eu fiz o cadastro desse produto aqui, ó, eu vou fechar. Se eu quiser cadastrar algum cliente, eu posso cadastrar os clientes aqui. No caso, o cliente, eu geralmente cadastro no ato da venda, né? Então, na opção da venda, eu consigo estar fazendo o cadastro do cliente e selecionando o cliente. Beleza? Agora que eu cadastrei o produto, eu vou comprar esse produto para ficar no meu estoque. Para comprar esse produto, basta eu localizar ele na lista. Você, primeiramente, antes de você inserir ele na lista aqui, você vai aqui adicionar e você vai selecionar a caixa de som. Você vai dar 2 cliques e escolher o nível de reposição. Como, por exemplo, o nível de reposição posso colocar 2. E a unidade, eu tenho quilo, unidade, caixa, metro, peça. Você pode adicionar informações aqui, ó. No meu caso, eu vou selecionar unidade. Eu posso estar inserindo alguma informação de observação. No meu caso, eu vou só clicar em enviar. Feito isso, preenchendo esse detalhe desse produto da caixa de som, eu posso selecionar ele aqui, ó. Mas antes eu preciso colocar atualizar. Aí o produto vai estar inserido aqui, ó, caixa de som. Eu vou selecionar a caixa de som. Eu vou colocar também a data. Eu vou colocar a data do dia 16 como exemplo. Vou escolher o meu fornecedor, Infomax. Vou colocar a quantidade que eu quero estar fazendo a compra desse produto. Vou colocar 5. O preço da compra. Caso eu não lembre o preço da compra aqui, eu vou lá no meu fornecedor, pegar essas informações. Nesse caso, o preço da compra seria R$ 100. E eu vou comprar 5 unidades desse produto e o total vai dar R$ 500. E a observação, eu posso inserir ou não essa informação aqui. E clico em enviar. Beleza? Dou um OK. O meu produto vai aparecer nesse histórico aqui de compras e automaticamente, quando eu compro um produto, ele vai para a entrada do meu estoque. Então, quando eu vendo um produto, ele sai aqui do meu estoque e quando eu compro um produto, ele dá entrada no meu estoque. Beleza? Então, eu vou fechar aqui, vou dar uma olhada nesse botão de entrada e saída e consigo visualizar aqui, ó, a caixa de som, que foi o produto que eu dei entrada. Ó. Caso você tenha muitas informações aqui e não consiga localizar se realmente esse produto foi dado entrada, basta você colocar o período aqui do filtro, como por exemplo, dia 16. Vou selecionar aqui dia 16 e clicar atualizar, que automaticamente ele vai mostrar o histórico de entrada e saída do dia de hoje, como por exemplo, de entrada no meu estoque numa caixa de som de 5 unidades e vendi hoje um Alienware, que é um notebook, que deu saída em uma unidade, né? Foi uma unidade que eu vendi
então deu saída em uma unidade aqui. Beleza? Ou eu posso clicar todos aqui que vai mostrar todo o histórico. E para atualizar essas informações de valor total do estoque atual, que é o estoque disponível, e essas informações de lucro total anual, basta eu fechar aqui e clicar atualizar, que ele atualiza essas informações daqui. E como eu faço para saber os dados do meu estoque? Eu venho aqui em relatório, vou selecionar aqui estoque, e aqui eu vou ter todos os dados do meu estoque, ó. Eu vou gerar um PDF para obter esse relatório de estoque. Vou clicar em enviar e vou selecionar a pasta onde eu quero salvar esse relatório de estoque. Eu vou salvar aqui nessa pasta, clico salvar. Automaticamente ele vai gerar o relatório rapidamente para mim, onde eu consigo visualizar que eu tenho 3 produtos, né? Tem o ID do produto, tem o nome do produto aqui, a unidade dele, se é caixa, se é metro, se é unidade mesmo, o nível de estoque inicial, a entrada, a saída, o estoque final e o nível de reposição que eu selecionei lá. Aqui o SSD, eu tenho estoque inicial era 4, de entrada em 9. Eu tive 5 vendas aqui, então ocorreu uma saída de 5 unidades aqui do meu SSD. E o estoque final que eu tenho é 4. Quando o nível de estoque chega a 2 aqui, ele vai aparecer a informação de repor estoque. E quando o estoque chega a 0, ele vai aparecer sem estoque. Então, através desse relatório, você consegue ter uma visão rapidamente do status aqui do seu estoque. Além disso, eu consigo gerar relatório de vendas. Eu posso selecionar o período aqui que eu quero ver esse relatório de vendas. Clico em enviar. Posso salvar no mesmo local. E rapidamente eu vou ter o histórico das vendas de acordo com o período que eu selecionei. Então consigo visualizar aqui as datas, né, o número da fatura, os colaboradores que fizeram as vendas, o valor total, o valor pago, o tipo de pagamento, se foi faturado está pendente, o cliente que fez o pedido, né, quem atualizou as informações. Então consigo rapidamente obter várias informações aqui das vendas. Eu posso gerar relatório também de despesas. Basta clicar em enviar. Vou salvar também. Eu gero relatório das despesas que eu tenho. Consigo gerar relatórios também de compras. Eu vou salvar no mesmo local. E o relatório das compras que eu fiz aqui no período que eu selecionei. No botão de reposição é onde eu insiro o nível mínimo que eu preciso ter no estoque de cada produto, né? Então a caixa de som eu tinha inserido 2, automaticamente já tinha ficado aqui essas informações atualizadas. Caso eu queira rapidamente atualizar todo o nível de reposição dos meus produtos, eu venho aqui nesse botão e altero essas informações aqui. Essas informações de nível de reposição eu tinha inserido aqui no momento que eu fiz aqui a compra do produto, né? Então eu tinha inserido ele na lista aqui, eu tinha adicionado ele aqui através desse botão de mais e inserido aqui o nível de reposição desse produto. Ao inserir o nível, ele ficou aqui nesse botão aqui de reposição. Beleza? Nos botões aqui de controle, eu consigo controlar minhas despesas. Então, aqui nesse painel de despesa, eu consigo selecionar a despesa que eu quero estar inserindo, como por exemplo, marketing, aluguel, suprimentos, salários, etc. E depois eu seleciono quem solicitou, o valor da despesa. Caso tenha algum fornecedor, posso colocar aqui ou deixar essa informação em branco. E o status da despesa, se foi rejeitado, aprovado ou está pendente. Nesse botão de reserva entrega, é onde eu posso colocar, como por exemplo,
a informação de reserva de algum produto ou entrega de algum produto, né. Então, o cliente ele pode reservar algum produto seu ou você pode agendar uma entrega para ele. Então você insere todos esses dados aqui de reserva ou entrega de produtos e cadastra aqui. Temos um botão aqui de lista suspensa para você gerenciar toda a lista suspensa da planilha, né? Como fornecedor, quem aprovou, status da despesa, etc. Agora vou te mostrar uma informação. Eu vou entrar como login de um usuário comum. Como eu estou cadastrado como admin, eu tenho total permissão para estar gerenciando essa planilha, excluindo informações, mas quando eu entro como usuário comum, no caso, por exemplo, a Camila, eu não tenho essas funções para estar excluindo. Por quê? Porque eu selecionei as permissões aqui, ó. Então, qualquer informação que eu tento excluir, eu não consigo. Eu vou fazer um logout aqui, clicando nesse botão, e automaticamente a planilha ela é salva. Vou fechar aqui a planilha e vou entrar na planilha novamente. E dessa vez eu vou colocar Camila e a senha é 1, 2, 3, 4 como exemplo. Nota que esse botão que eu tinha aqui de permissões desapareceu, né? Por quê? Porque como eu estou logado como Camila e a função dela é usuária comum do sistema aqui, ela não pode adicionar permissões a ela. Por quê? Porque isso cabe apenas o administrador estar fazendo. No usuário dela, ela pode apenas alterar aqui a senha, beleza? Eu vou fechar. Então, se eu quiser excluir qualquer informação, como por exemplo, quero excluir isso daqui, ó, eu não tenho permissão para estar fazendo isso, beleza? Então, esses são os recursos poderosos dessa planilha, né? Então, é uma planilha que tem recursos avançados, vai ajudar aí no seu negócio. Se você trabalha com loja física, e-commerce e precisa dessas informações avançadas para você gerenciar o seu negócio, essa é uma planilha que vai te atender aí. Tem muitos recursos que você pode personalizar aqui para adaptar no seu negócio e é uma planilha que vai ser sempre sua, então você não vai precisar pagar valores recorrentes, você não precisa estar pagando mensalmente para estar utilizando essa planilha. Por quê? Porque ela é uma planilha que funciona em qualquer computador que tenha Excel a partir da versão 2000. E um software desse você pagaria aí no mercado um valor de 500 a R$ 1.000 aí, para você estar utilizando, para você estar adquirindo. Mas você vai surpreender o valor que está esse produto aqui para você utilizar no seu negócio. E lembrando que qualquer atualização que eu faça no período de um ano, você vai receber essa atualização gratuitamente. Beleza? Tenho certeza que essa planilha vai ajudar você a gerenciar o seu negócio, vai crescer o seu negócio, você vai conseguir faturar bem mais e ter o melhor controle das suas operações. Beleza? Então fica com Deus e até mais.